exaltar o seu nome nesse momento. Oh, glória. Ó Deus, tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, o todo-poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Yeshua, Mashiach, Deus, Emanuel, o pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Sidekinu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está o meu Deus, que tudo governa. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Sidekinu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está o meu Deus, que tudo governa. Pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Sidekinu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está o meu Deus, que tudo governa. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Minha justiça é. No controle está o meu Deus, que tudo governa. Oh, glória. Amém. Glória a Deus. Que maravilha, hein? Que lindo esse amor, hein? Nossa. Amém. Né? Que maravilha. Deus que está no controle de todas as coisas, Ele que cura, né? Ele que nos dá entendimento, Ele que nos dá sabedoria, né?
Eu sempre falo isso, não canso de falar, né? Quando a gente conheceu Jesus há 3 anos atrás, que ele bateu na nossa porta, que a gente largou o que fazia, que a gente adorava Deus, né? E ele veio nos chamar. E eu quero que as pessoas sejam felizes e alegres da mesma forma que nós estamos conhecendo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Caminhando cada vez mais na presença dele. Sem loucura, sem obsessão, mas tendo discernimento, porque é isso que ele dá para cada um de nós. Ele mostra para nós o melhor caminho, né? Ele nos molda, ele nos dá direção, ele nos dá entendimento, né? Ele nos capacita para falar a palavra dele, ele nos capacita para fazer o louvor que agrada a ele. Né? Então, esse louvor que você fez agora, maravilhoso. É ele que nos dá a cura, ele que nos socorre nos momentos mais difíceis. Né? Então, a gente só tem a agradecer a Jesus por tudo o que ele fez, faz e continua fazendo na vida de cada um de nós. Se eu fosse falar tudo o que ele fez na nossa vida, na vida da igreja, o caminho da luz do Senhor de Jesus, nesses 6 anos que a gente conhece ele, nós ficamos a noite inteira aqui e vai faltar tempo para falar das maravilhas e as coisas boas que ele fez. Né? Em cada um de nós, em cada família que ele restaurou, em cada casa, em cada pessoa que ele restaurou. Né? Então a gente só tem que agradecer. Né? Então hoje nós vamos falar, Mel, nós vamos falar de arrependimento. Né? Então tem várias passagens na Bíblia, né? Que a gente vai fazer um rascunho aqui. Então a gente vai falar de arrependimento, porque não existe você seguir a Deus sem arrependimento, se você não se arrepender. E aí a gente fala assim, mas eu não preciso me arrepender do quê? Eu não matei, eu não roubei, né? Eu não fiz mal para ninguém, eu não preciso me arrepender. Precisa sim. A gente tem que se arrepender de muitas coisas que... o arrependimento é o primeiro passo para você ter a intimidade com Jesus. Se você não se arrepender daquilo que você faz, você não consegue ter intimidade com Jesus. E aí a nossa intimidade lá é falha. Né? Então... a Bíblia descreve o arrependimento como uma realização profunda de nossos pecados. E a resultante tristeza que nos leva a mudar completamente os nossos pensamentos e ações. Após sermos chamados por Deus, o arrependimento é o ponto inicial da nossa relação com Ele. Sem o arrependimento, continuamos separados de Deus. Eis que a mão do Senhor não está escolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para que não pode ouvir. Mas as nossas iniquidades fazem divisão entre nós e o nosso Deus. E a nossos pecados encobrem o seu rosto de nós para que vós não ouça. Em Isaías 59 fala isso. Mas Deus quer que todos se arrependam e se tornem seus filhos. Em Pedro 2, 3, 9 e João 1, 12 fala isso também. Para isso acontecer, Deus, na sua grande misericórdia, começa por nos dirigir os arrependimentos. Né? Então, para nós começar a ter intimidade com Deus, primeiro temos que ter arrependimento e confessar os nossos pecados. Confessar o nosso pecado, não precisamos ir lá, eu confessar meus pecados para você, você confessar meus pecados para mim. Mas nós precisamos confessar o nosso pecado para Deus. Falar, Senhor, me livre de tudo isso que eu faço, estou me arrependendo, ter um arrependimento verdadeiro, para que a gente comece a ter uma intimidade com Deus. Né? Para que a gente comece a formar um relacionamento. Senão a gente vai... e o relacionamento, quando a gente tem um relacionamento com Deus, de arrependimento, ele nos traz tristeza daquilo que a gente fazia de errado. A gente fazia um monte de coisa errada antes de conhecer Jesus há 6 anos atrás, e a gente achava que estava certa. Né? Então agora ele vem nos mostrando para nós que o arrependimento é o primeiro passo. É o primeiro passo para você ter cada vez mais intimidade com Deus. E você confessar os nossos pecados. Né? Porque nós somos pecadores. Nós vivemos no mundo e o mundo é do maligno. Né? E assim a gente vai cada vez mais tendo essa intimidade com Jesus, tentando e procurando se arrepender, porque quando você se arrepende, o arrependimento daquilo que você fez de errado, ele te traz tristeza e convicção daquilo que você fez era errado.
E assim a gente consegue cada vez caminhar mais firme e mais forte na sua presença, no seu amor, na sua misericórdia, na sua grandeza. Mas para isso a gente precisa começar a ter esse arrependimento. Começar a se arrepender. Então, veja como Deus usa o apóstolo Pedro para instruir a quem ele chama. Em seu primeiro sermão, proferido no dia da Pentecostes, Pedro disse: saiba, pois, que, com certeza, todas as casas de Israel, que a este Jesus, a quem vos crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles isto, cumpriram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões, irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Em Atos 2:36. Então, quando Jesus foi crucificado, Pedro deu o primeiro sermão, né? E ele falou: o culpado são vocês, o culpado somos nós. Deus morreu na cruz, estava nós de todos os pecados, para tirar o pecado do mundo, né? Para nos libertar de tudo isso. E ele falou: e como é que vocês vão seguir Jesus? Se arrependendo. Se arrependendo de todas as coisas que foi feito, porque levaram Jesus até, né, a morte, que já era uma coisa planejada por Deus o Pai, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para salvar nós dos pecados. Então, o primeiro passo para a gente seguir firme e forte com Jesus é ter o arrependimento e confessar os nossos pecados. Se a gente não confessar o nosso pecado, né, nada adianta. E aqui, continuando. Mas o que significa arrepender-se? A definição de arrepender-se inclui uma mudança de comportamento, como pensar, uma mudança de opinião para outra melhor, lamento ou contrição, tristeza com autocondenação pelos erros, e pelos erros passado e total afastamento do pecado. Então não adianta a gente se arrepender se a gente não se afastar do pecado. Se a gente não ter aquela tristeza profunda daquilo que a gente fez errado. Porque senão nós vamos ter que nem o faraó. Nós vamos ter que nem o faraó. O faraó fala assim: vou libertar o povo do Egito. Vou libertar agora o povo do Egito. Aí na hora H ele se arrependia de ter falado que ia libertar o povo. Aí Deus mandava praga para ele. Aí ele falava: agora eu vou libertar de novo. Aí depois ele se arrependia de ter falado que ia libertar. Deus mandava a praga de novo. Então você não pode se arrepender de ter se arrependido. O arrependimento tem que ser uma coisa constante e se livrar cada vez mais do pecado. Né? Porque aqui ele fala assim: a tristeza, segundo Deus, nos permite ver como somos tremendamente egoístas, corruptos e distantes de Deus. E nos motiva a pôr nossa esperança nele. E isso leva a um profundo compromisso que muda a nossa vida. A tristeza mundana, ao contrário, é frivola e superficial, que não causa nenhuma mudança real e permanente. A tristeza que você tem, hoje você ficou triste, hoje você perdeu o emprego, você ficou triste que você brigou com a namorada, você ficou triste com o seu amigo, não sei o quê. Não leva a lugar nenhum. Tem que ficar triste pelos atos e atitudes que você fez de errado, que você está desagradando a Deus. Que você está entristecendo o Espírito Santo de Deus pelos seus atos e atitudes. E se a gente não conseguir se arrepender dos nossos pecados, nós não conseguimos enxergar as glórias e as maravilhas que Deus faz na vida de cada um de nós. E a cada dia que passa, nós precisamos mais ter isso em mente. Porque continuo falando e falo para todo mundo dessa pandemia. Se no final dessa pandemia nós não tiver um aprendizado disso tudo, não serviu para nada. Nós precisamos ter um aprendizado que essa pandemia ela veio para nos mostrar que só existe um Deus, que só existe Jesus, que Ele é o dono de todas as coisas e que nós precisamos orar e pedir para Ele. Aquilo que eu falei na oração na semana passada, falei alguma coisa hoje, estou falando novamente na live, falei no domingo na igreja.
Levou 1 ano e 6 meses para Deus ouvir nossas orações. Para Ele mandar a cura. E Ele está mandando graduadamente. Nós pedimos que Ele desse direção, que desse discernimento aos cientistas, às pessoas da saúde, para que surgisse uma vacina. Surgiu. Então a gente precisa se arrepender do nosso pecado para que, através da oração que nós vamos para Jesus, através da forma que nós vamos conversar com Jesus, Ele vai perdoar o nosso pecado. E a gente vai se arrepender de tudo aquilo que a gente fez de errado. Quanta coisa de errado que eu fiz. Quanta coisa de errado que a gente fazia sem saber, ou sabendo. Mas para você se arrepender, você precisa ter uma mudança de mente. E qual que é o foco principal? O foco principal é Jesus. Porque Ele morreu na cruz para salvar nossos pecados, Ele morreu na cruz para nos dar a vida eterna. E o que Jesus promete para nós? A vida eterna. Desde que nós se arrependemos do nosso pecado, desde que a gente vive, tem arrependimento verdadeiro. Por isso que tem aquele tema na nossa igreja, que é o AVCEF, arrependimento verdadeiro, intimidade, comunhão, fé e oração. Quando você se arrepende verdadeiramente, a gente começa a ter intimidade com Deus. Essa intimidade tem a fé, tem a oração. E você verdadeiramente está caminhando cada vez mais firme e forte na presença dEle. Falar que nós somos perfeitos, não. Perfeito é Jesus. Nós somos falhos. Por isso que todo dia, quando a gente acorda, a gente fala assim, Senhor, perdoa meu pecado. Ou então, quando a gente se fica revoltado com alguma coisa, a gente fala assim, Senhor, me perdoa. Mas eu não consegui segurar isso. Preciso falar alguma coisa. E Ele vai nos moldando, Ele vai nos dando direção. Quando a gente se arrepende verdadeiramente dos nossos pecados, o que os outros falam não interessa. Porque para criticar tem um monte. Mas para te elogiar são poucos. Aí as pessoas vão falar assim, nossa, o Mel que entrou para tocar na live, em vez de falar assim, nossa, que louvor maravilhoso que ele tocou, pedindo a cura, pedindo sabedoria para Jesus. Aí as pessoas vão falar assim, nossa, o microfone do Mel que não estava funcionando, estava chiando. Não dava para ouvir direito o que ele estava tocando. Né? Então, para criticar tem um monte. Então, por isso que a gente precisa se arrepender a cada vez mais. E o que nos conforta todos os santos dias é Jesus Cristo na nossa vida. O que fez eu superar esses 10 dias, eu fiquei dentro da minha casa, isolado. A minha esposa ficou isolada, meu filho ficou isolado. Foi a presença do Espírito Santo de Deus. Então, eu conversei com ela muitas coisas. Falei assim, a gente precisa ver outras coisas muito melhor que ficar reclamando. Né? Às vezes a gente reclama por um monte de bobagem, um monte de besteira. E tem coisa muito mais importante, que é a nossa própria vida. Que através disso que aconteceu com a gente edificar muitos lares. Né? Porque você podia, em vez de nós, hoje nós podíamos estar lá, né? No cemitério, e não estar aqui falando da palavra de Deus. Mas Deus é tão bom e tão maravilhoso com cada um de nós, né? Que Ele nos deixou e nos deixa ainda falar da palavra dele. Mas para isso a gente precisa se arrepender. Aí quando você fala em arrependimento, aí fala assim, mas eu não me arrependo. Eu falei, quando vim conhecer a palavra arrependimento, eu não preciso me arrepender, eu não fiz nada errado. Né? Sempre a gente faz alguma coisa de errado que não pensa. E aí, quando você começa a falar assim, Senhor, eu preciso me arrepender, aí Deus vai lembrando. Desde lá de atrás, quando você tinha 10 anos de idade. E Ele vai te mostrando os pecados. Né? Ele vai te mostrando os pecados. E a gente vai tentando se amenizando e tentando seguir cada vez mais na presença do Espírito Santo de Deus. Né? E aqui ele fala também do milagre do arrependimento. Né? Ao início do nosso relacionamento com Deus, precisamos entender que o arrependimento é um milagre. Para mim, o arrependimento fala assim, tem que se arrepender porque é um milagre, porque você está conhecendo Jesus. Principalmente, você levou a vida inteira que você não conhecia Jesus. É a mesma história que fala assim que Jó achava que tinha um relacionamento com Deus, mas na verdade ele não tinha um relacionamento com Deus. Quando foram tirando todas as coisas dele, aí que ele viu. Quando ele verdadeiramente se arrependeu de tudo que ele fazia
e ele foi lá e falou assim, só existe um Deus, que é você, que está no céu, todas as coisas mudou. Então a gente no início a gente acha que o relacionamento com Deus, precisamos entender que o arrependimento é um milagre. Não, o arrependimento é uma coisa que a gente vai, ao dia a dia, você vai aprendendo a se arrepender de todas as coisas que a gente faz de errado, e Deus vai nos moldando, e Deus vai nos perdoando de tudo que a gente fez. E é um presente de Deus somente possível quando Ele nos chama. Como referindo anteriormente, Jesus declarou abertamente, ninguém pode vir a mim se não foi ao Pai que me enviou e me trouxe. Ninguém vai ao Pai se não passar por Jesus. Se nós não passar por Jesus, nós não vamos chegar ao Pai. Se nós não se arrepender dos nossos pecados, nós não vamos chegar ao Pai. Se a gente não confessar nossos pecados para Deus, nós não vamos chegar ao Pai. Né? É impossível que, por conta própria, uma pessoa consiga submeter completamente sua vontade a Deus. Humanamente falando, nós não podemos compreender a profundidade da mudança que Deus deseja ver em nossos corações e mentes. Precisamos de ajuda até para entender o que é o pecado. Então Deus está mostrando cada vez... nesse dia que fiquei em casa, eu fiquei impressionado, né? E emocionado. Você vê a Andréia, sua cunhada, lá no palco, né? Na igreja, cantando, louvando, a felicidade dela, a alegria que ela está lá. A Suzana, a alegria dela está lá em cima, cantando, louvando, adorando ao Senhor. Aí você fala assim, ela sabe a letra, ela não está ali preocupada com a letra, ela não está preocupada com as notas, ela está preocupada que ela está de coração, adorando ao Senhor. E é isso que ele fala aqui. É impossível por conta própria, mas com a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida, e a gente se arrependendo a cada dia do nosso pecado, se arrependendo a cada dia das coisas que a gente fez de errado, se arrependendo do nosso pecado, Deus vai nos moldando a cada vez mais, nos dando cada vez mais direção, mais entendimento, mais sabedoria, mais paz, mais tranquilidade. E é o que Ele está fazendo cada dia mais na nossa igreja, que é a Igreja Caminho do Senhor de Jesus, é transformando vidas, é mostrando a sua glória, o seu poder. Ele não prometeu dinheiro para cada um de nós. Ele prometeu a vida eterna, desde que nós arrependemos do nosso pecado. Quem promete dinheiro é o mundo. E o mundo é enganoso. Ele nos engana a cada dia. O inimigo está todo dia, toda hora, tentando nos desviar da presença do Espírito Santo de Deus, tentando nos acusar daquilo tudo que a gente fez. E aí quando a gente fala vamos se arrepender do nosso pecado, Deus... Aí o inimigo fala, para que se arrepender? Vocês estão sendo acusados a cada minuto para a gente desviar e aí ser enganado. Aí na hora do derradeiro final, aí você fala assim, nossa, o que eu fiz aí é tarde demais. Vamos se arrepender agora, que agora é o momento. Vamos confessar nosso pecado, que agora é o momento. Vamos tentar viver cada vez mais na presença do Espírito Santo de Deus. Vamos tentar viver cada vez mais andando de mão dada com Cristo. Eu sempre falo uma coisa que uma vez o cara falou, né? Eu estou aqui preso na mão de Jesus, né? E você que ajuda. Eu peguei na sua mão para te ajudar. Mas se você quiser me puxar para baixo, eu vou largar a sua mão. Porque da mão de Jesus eu não largo. Aleluia. Né? Da mão de Jesus eu não largo. Então, nós vamos se arrepender cada vez mais do nosso pecado. E aí, seguindo aqui, é por isso que Deus precisa que nos conceder o arrependimento. Além disso, precisamos da vontade, tanto do desejo quanto das escolhas de nos arrepender. E essa vontade de arrepender-se também vem de Deus, pois Deus está agindo em nós, dando-lhes o desejo e o poder de realizarmos aquilo que é do agrado dele. Então, quer dizer, Deus está falando assim, quando eu quero me arrepender, Ele vai mostrando aquilo que eu tenho que arrependimento. Então, Deus vai entrando na minha vida e Ele vai mostrando o que eu tenho que mudar. Porque as mudanças que vai tendo na minha vida é para agradar a Deus. Eu não estou querendo mudar para agradar a minha esposa, agradar o meu filho.
Porque a salvação é individual. Eu tenho que fazer coisas para agradar a Deus. Para eles ficarem satisfeitos com o meu ato, com a minha atitude, com a minha forma de agir. E aí, com essa minha forma de agir, as pessoas vão vendo a minha mudança. Em vez das pessoas verem a sua mudança, nossa, falam assim, nossa, como que o Melk melhorou, hein? O que aconteceu com o Melk? Nunca vou falar. É a mesma coisa que o Daniel falou domingo na palavra lá, né? Se você pensa numa pessoa bem-sucedida hoje na vida, quem você pensa? Você já pensa no empresário, né? Pessoa bem-sucedida na vida, que eu queria ser igual, era Jesus Cristo. Essa é uma pessoa bem-sucedida, que soube perdoar, que levou os nossos pecados, né? Sem ter feito nenhum, e morreu na cruz para salvar cada um de nós. Isso sim é uma pessoa bem-sucedida. Esse é um empresário, esse sim é um empresário de sucesso. Aí quando o Melk muda, em vez das pessoas falarem, nossa, que beleza com o Melk, né? A presença do Espírito Santo de Deus está fazendo bem para ele. Alguma coisa aconteceu. Deve ter ganhado muito dinheiro, né? Deve ter ganhado dinheiro, já virou nojento, já não quer falar mais com ninguém. Olha lá, não sei o quê. É isso. A presença do Espírito Santo de Deus, ela vai nos moldando de uma forma diferente. Ela vai nos dando cada vez mais entendimento, cada vez mais tranquilidade, cada vez mais alegria, né? E aí, seguindo aqui, ele fala assim, né? Não, em Timóteo 2,4, fala assim, não há bastante, Deus quer que todos os homens se salvem. Ele não força ninguém a se arrepender. Seu carinho e bondade, só o seu carinho e bondade nos conduzem ao arrependimento, como mencionado em Romanos. Mas ele não faz a escolha por nós. A decisão continua sendo nossa. Eu que tenho que me arrepender. Deus está lá de braços abertos esperando o nosso arrependimento. Tu acha que Jesus, que Deus não quer salvar toda a humanidade? Ele quer salvar todos nós. Mas cada um de nós precisamos fazer a nossa parte. Se a gente não fazer a nossa parte, nós não vamos para lugar nenhum. E continuando aqui, ele fala assim, aqueles que decidem se arrepender verdadeiramente, logo percebem que Deus está ativo em suas vidas, trabalhando neles para dar-lhes um desejo profundo de mudar tudo o que for necessário para agradá-lo. Eles querem aprender sobre a vontade de Deus, saber o que Ele espera, eles estudam a palavra inspirada de Deus, a Bíblia, para entender melhor a sua vontade e desejam submeter-se a Deus e viver segundo a sua instrução. O estudo sincero da palavra de Deus, juntamente com um forte desejo de obedecer à sua vontade, logo nos revela o desejo egoísta que domina o comportamento e o raciocínio da maioria das pessoas. Começam reconhecendo o penetrante influência que a nossa mente carnal, como diz Paulo, tem em nossa maneira de pensar e comportar. Então, é uma mudança profunda que Deus vai fazendo na nossa vida a cada dia. Você sabe melhor do que eu, que você conheceu Jesus muito mais tempo do que eu. Se você não tivesse andando com Jesus e se arrependendo dos seus pecados, muita coisa que aconteceu na sua vida, você não tinha mandado tudo para aquele lugar? Não significa que você se arrependendo dos seus pecados, você tendo arrependimento verdadeiro, você tentando andar na presença de Jesus, que nada de ruim vai acontecer na sua vida. Porque a própria Bíblia fala assim, né? O fardo é pesado, mas eu vou ajudar vocês a carregar. Né? E a gente vai carregando esse fardo e vai superando todos os nossos obstáculos e toda a nossa dificuldade. E aqui seguindo ele fala assim, reconhecer o pecado em nós é um enorme passo. O primeiro passo para mudar um mau hábito ou evitar agir errado. E reconhecer o problema é admitir sua existência. Precisamos ter força de vontade para admitir as nossas falhas e reconhecer a nossa culpa. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Os pecados, Ele é justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça.
Se dissermos que não pecamos, fazemos o misterioso é a sua palavra, não está em nós. Então, a gente precisa confessar os nossos pecados. Se nós não confessar os nossos pecados, como é que Deus vai nos perdoar? Se a gente não falar com Deus, falar assim, Senhor, tire de dentro de mim tudo aquilo que não me afaste do Senhor. Tire de dentro de mim tudo aquilo que vai deixar eu cada vez mais distante da sua palavra. Tire de dentro de mim tudo aquilo que vai afastar dos meus amigos da igreja. Tire de dentro de mim aquilo que vai nos trazer tristeza, agonia. E eu tenho certeza que Ele faz. E Ele tira tudo isso. Né? E para a gente conhecer o arrependimento, a gente precisa saber também o que é o pecado. Né? E aí no mundo de hoje, o pecado não é um assunto popular, como sociedade. Procuramos maneira de nos absolver da responsabilidade por nossas ações. Escutamos alguns especialistas dizer: essas pessoas foi abusada quando criança, por isso não podemos responsabilizá-la pelo que fez. Que se todos incorrem em deslize, então aquela pessoa não é assim tão má. Mas através da Bíblia, Deus vai direto ao amago do assunto e define claramente o pecado em 1 João. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, se a gente peca, é porque a gente está confundindo a lei, está desviando daquilo. O que a lei fala? O que a Bíblia fala? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo. Não matais, não roubais, não isso. Primeira coisa, a pessoa vai lá e mata. Ela rouba, ela está pecando. Ela está transgredindo a lei. Se ela seguir a lei, ela vai andar direitinho. Ela não vai desviar de lado nenhum. Se você pega o ônibus, você tem que pagar o ônibus. Se você não pagar o ônibus, você está transgredindo a lei. Se você andar a velocidade andar 60 por hora, se você andar 80, você está transgredindo a lei e você vai ser multado. Se você parar num lugar, num lugar proibido, você vai ser multado. Você está transgredindo a lei. Então a Bíblia já fala disso. Mas a gente acha que está certo, né? A gente acha que se eu andar 60 por hora tem que andar 80, quando vem a multa a gente acha ruim, quer parar em qualquer lugar. Aí agora você vê que surgiu uma nova lei do negócio do estacionamento, dos locais de mercado, de shopping, né? As vagas preferencial, né? As pessoas chegam lá, estacionam o carro e pronto, agora vai ser 1.500 de multa. E a segunda vez que tomar a multa vai ser 3.000. Só assim as pessoas vão respeitar. Então a gente tem que confessar nossos pecados e falar assim: Senhor, me tire dentro de mim essa coisa, esse desespero que eu preciso parar em qualquer lugar quando eu vou no shopping. Eu tenho que seguir o que está estabelecido lá nas placas, que está estabelecido no estacionamento. Porque senão a gente não consegue chegar e se arrepender verdadeiramente do nosso pecado. E aqui continuando ele fala assim: portanto o pecado é definido como transgressão dos mandamentos da lei de Deus. Se nós seguirmos os mandamentos da lei de Deus, a gente nunca vai pecar e não vai ter a transgressão disso tudo. Porque está lá escrito que deve ser feito e que não deve ser feito. Até eu tô relendo, que eu li a Bíblia, né? E agora estou relendo ela novamente, né? E eu estava vendo assim, que para mim, isso é coisa minha. Eu acho que o rei mais... Não sei se a palavra é essa, né? Para não falar, o mais babaca que eu já vi foi o Acabe, né? De todos os reis, né? Não sei se é essa a palavra correta, né? Os caras estavam ali conversando com ele, os profetas estavam ali falando para ele não fazer tal coisa, e o cara estava lá e ia lá e fazia totalmente o contrário. E aí tem uma coisa que é muito importante, que a gente tem que pensar: será que nós não somos um Acabe desse também? Porque Deus está falando as coisas para nós e nós fazemos totalmente o contrário do que Deus está querendo na nossa vida? Porque o cara falou assim: ó, vai lá, Deus mandou o profeta Elias falar assim: você não case com essa mulher, porque senão vai ficar 7 anos sem chuva e sem uma gota de orvalho aqui em Samaria. Aí o cara vai lá e casa. E o mais importante de
tudo isso, todas as bobagens, todas as coisas erradas que ele fez, quando ele se arrependeu e ele se jogou no chão, Deus falou assim, ó, eu ia acabar com ele, mas devido que ele está triste, que ele se arrependeu, que ele está isso, que ele está aquilo, não sei o quê, então eu vou deixar que os filhos dele sejam rei. Né? Então Deus é tão maravilhoso que quando a gente se entrega verdadeiramente, se arrepende verdadeiramente daquilo que a gente fez, dos nossos pecados, das coisas, ele é tão bondoso que ele nos perdoa. Ele nos dá a oportunidade. É a mesma coisa que está lá, do mesmo jeito que eu falei lá em Êxodo. Deus deu a oportunidade para o pessoal, os israelitas, para doarem, para fazer o templo. Que cada um levasse aquilo que tinha. Tinha pessoa que tinha ouro, levava ouro, que tinha prata, levava prata, que tinha bronze, levava bronze. Quem não tinha nada, conseguia lá, levava o azeite para a lamparina. E quem não conseguia nada, ia lá no mato e matava um bichinho na época e tirava a pele e tingia aquela pele e aproveitava de alguma forma. Então Deus está dando, Jesus está dando a oportunidade para nós, no dia de hoje, para a gente se arrepender do nosso pecado. Para a gente se arrepender verdadeiramente de tudo aquilo que a gente faz de errado. Para que a gente consiga caminhar cada vez mais firme e mais forte na presença do Espírito Santo de Deus. Que a gente consiga entender o que é o arrependimento. Para que a gente consiga entender cada vez mais o que é necessário para nossas vidas. Só assim conseguimos andar firme e forte na presença do Espírito Santo de Deus. Né? E aqui ele fala assim, o arrependimento é uma mudança interior. Deus não é cruel, mesmo que sabendo que somos pecadores. Contudo, ele exige que entregamos nossa vontade a ele. E também espera que passamos a viver nessa vida a sua maneira de pensar e de agir. Como está revelado nos Sagradas Escrituras. Ele quer que cada um de nós se liberte da antiga forma de pensar e de viver e se torne um novo homem em pensamento, atitude e caráter. Em Efésios 4, 22 e 24, ele diz, a cada um de nós vos renoveis no espírito do vosso sentido. Né? E assim a gente vai se renovando cada vez mais na presença do Espírito Santo. Né? E aqui ele fala também o seguinte, precisamos aprender a pensar como Deus. Se a mudança vem do interior, ou seja, do nosso pensamento, então o que vem a seguir é o comportamento correto, o comportamento reto e apenas o fruto da convicção, desejo, emoções e atitude justa, o resultado de nossos pensamentos. Né? Mas como podemos aprender? Como podemos aprender a pensar como Deus? Como podemos mudar nossos pensamentos? Deus revela aos seus pensamentos a vontade por meio da sua palavra, que é a Bíblia. E assim a gente vai caminhando cada vez mais firme e mais próximo de tudo. Né? Então, sobre... eu estava falando do rei, você quer falar sobre o negócio do rei Acabe, que eu acabei indo no ponto ali? Você quer falar alguma coisa do rei Acabe, Melqui? Não, eu só ia falar para... Você estava procurando a palavra, eu ia falar o rei mais Bolsonaro da Bíblia. Tomara que um dia ele tenha a humildade de se arrepender também, né? O nosso presidente. Esperamos que sim, né? Porque eu tenho que falar assim, né? A gente vive na... Nós estamos falando de arrependimento e o pecado, né? Mas cada vez que você deve ter lido a Bíblia várias vezes também já, né? E cada vez que a gente lê ela, a gente tem um entendimento diferente da primeira vez, né? Até o capítulo, acho, 12 do primeiro Reis, que Salomão só ia brilhando cada vez mais, né? Com Deus.
e seguindo tudo que Deus falava, né? E quando ele começou a se afastar, né? Quando ele começou a se afastar das orientações de Deus, né? Ele só foi indo para trás, né? Ele só foi indo para trás. Por mais que tenha sido o homem mais rico que já apareceu na Bíblia, por mais que quando ele andava na presença de Deus, que Deus pediu, pode perguntar, pode pedir o que você quer que eu dou para você, ele pediu sabedoria, né? Mas Deus não se agradou dele ter casado com 700 mulheres e ter 300 concubinas. Deus falou para ele que não era para ele ter casado com certa mulher, ele foi e casou. Deus falou para ele que não era para adorar outro Deus, ele adorou, né? Então, é nítido e claro que a Bíblia nos mostra o seguinte, que quando a gente vive na dependência do Espírito Santo de Deus, nós só temos coisas boas a colher. E quando a gente começa a querer agir pela nossa própria vontade, a gente vai se afastando cada vez mais da presença de Deus. E a gente vai achando que tudo aquilo que os outros falam é bobagem. Porque se Acabe tivesse seguido a orientação, que eram os profetas de Deus mandando e falando para ele diretamente, nada daquilo tinha acontecido. Quem pagou com tudo isso? Foi a população de Samaria. Por a ignorância dos governantes que a gente fala, né? Quem está pagando que a demora da vacina? É a população. Isso é. Somos nós. Porque se os nossos governantes pensavam em cada um de nós, nada disso teria acontecendo. E quando os caras vão e fecham alguma coisa, que fala assim, vai fechar o comércio, não sei o quê, eles estão pensando também no nosso bem. Porque o sistema de saúde está sucateado. Já está vendo novamente aí que as UTI estão lotadas, sobrelotadas novamente. Né? Então, viver na dependência de Deus. Eu sempre falo, a gente vive na dependência de Deus com a nossa igreja. A gente vive na dependência de Deus dentro da casa de cada um de nós. E, de vez em quando, ainda a gente vai fazer e faz alguma coisa errada, que Deus vem e nos orienta, e nos chama atenção, e nos mostra o melhor caminho. E se a gente fosse teimoso em insistir, em continuar fazendo coisa errada? Mas Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele nos dá a oportunidade para cada um de nós se arrepender do nosso pecado, confessar o nosso pecado, mudar o nosso pensamento, nossos atos, nossas atitudes, nossa forma de agir. E a nossa forma de ver o nosso irmão do lado. E a nossa forma de ver o nosso irmão na igreja. E a nossa forma de a gente tentar ajudar de alguma forma. Eu sei muito bem que a ação social da Igreja Caminho da Luz de Jesus não vai acabar com a fome no mundo. Mas vai minimizar a fome de várias famílias que estão cadastradas. Com a ajuda de todas as pessoas. E que aquela pessoa que está sendo ajudada hoje, amanhã ela possa ser uma pessoa mantenedora da igreja. Que, em vez dela receber, ela possa doar uma cesta, porque Deus vai abrir porta para ela arrumar um trabalho, para ela conseguir sustentar a família dela. Desde que a gente se arrependa verdadeiramente, desde que a gente entregue o nosso dia nas mãos do Senhor, desde que a gente vive na dependência do Espírito Santo de Deus. Assim a gente vai superando todos os nossos obstáculos. Assim a gente vai superando todas as nossas vaidades. E que Ele tire de dentro de nós tudo aquilo que nos leva as coisas erradas de tudo aquilo. E aqui ele fala o seguinte, né? Devemos apresentar frutos dignos do arrependimento. O arrependimento era parte integrante da mensagem de João Batista. Essa é a mais importante, porque João Batista já lá naquele tempo, as pessoas iam se batizar e ele falava assim, arrependei-vos suas víboras. Vocês precisam se arrepender daquilo que vocês fazem. Aí os caras deviam olhar e falar assim, nossa, quem é esse retardado que ficava comendo mel e bebendo água e com um casaco de couro, que era o que ele tinha. Já naquela época ele falava para as pessoas, arrependam-se, suas víboras, se você não se arrepender, não vão ver, e vai vir um homem que é muito mais importante que eu, né? Que eu não tenho nem direito de amarrar os cadarços da sandália dele. Então já lá atrás, então João Batista já pregava isso, que percorreu toda a terra ao redor de Jordão, pregando o batismo do arrependimento para o perdão dos pecados. Se nós não se arrepender, os nossos pecados não são perdoados. E nós não podemos me arrepender hoje e continuar repetindo o erro amanhã.
Eu não posso pedir perdão do meu pecado hoje e amanhã continuar pecando novamente. E essa unia o batismo. Observe que esta mensagem unia o batismo, o arrependimento e a remissão dos pecados. Não se pode discutir adequadamente uma dessas típica, sem discutir os outros dois. João era popular entre o povo da sua época, as multidão seguiam pedindo-lhe batismo. Então, quer dizer, quando você entra na água, você batizar, uma coisa puxa a outra. Você entra na água, você batiza para quê? Para morrer a velha criatura e nascer uma nova criatura. Não é para isso? Porque senão é aquilo que eu falo, né? Se você não se arrepender e você não morrer do passado, você entrou uma pessoa seca na água e saiu uma pessoa molhada e não aconteceu nada. É? Só isso. Você entrou seco e saiu molhado. Né? Então a gente precisa se arrepender, porque era que João Batista pregava tudo isso a cada momento para a gente se arrepender, né? E ir se arrependendo de todos os nossos pecados. Né? E, continuando aqui, e respondendo, ele disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, que reparta com o que não tem, e quem tiver alimento, que faça da mesma maneira. E chegaram também uns publicanos para serem batizados, e disseram-lhe: mestre, que devemos fazer? E ele lhe disse: não peçais mais do que aquilo que vos está ordenado. E um soldado o interrogaram, também dizendo: e nós que faremos? E ele lhe disse: a ninguém trateis mal, nem desfrudais e contentai-vos com o vosso saldo. Né? Aqui é meio complicado para ver. Então, ele está mostrando, né? Que a pessoa fala assim: o que eu preciso fazer então, Senhor? Eu tenho dinheiro, eu vou... Não. Trate o ser humano com igualdade. Trate o seu irmão como seu irmão. Não queira ser melhor do que os outros. Não é porque eu sou o pastor da igreja que eu sou melhor que ninguém. Eu tenho minhas falhas. Eu tenho que me arrepender dos meus pecados. Eu tenho que ter arrependimento verdadeiro. Eu tenho que tratar as pessoas da melhor forma. Não é porque você é ministro de louvor que você é melhor que os outros. Não é porque você é o cara que sabe tocar o teclado, que você sabe tocar o violão, que você sabe tocar o baixo, que você sabe tocar a bateria, que você é melhor que os outros que você está ensinando. Não. Isso se chama humildade. E isso você tem de sobra. Não é porque a pessoa tem voz, que tem a voz melhor que a outra, que os outros estão lá adorando ao Senhor como adorador, porque Jesus não quer. Ele quer adoradores, que isso sai da alma, sai do coração, que vai para fora, porque ele abre o céu para receber nosso louvor. Isso se chama humildade, simplicidade, e é entregar tudo aquilo que a gente faz de melhor para Jesus, é entregar aquilo que a gente faz de melhor para a vida de Jesus. Né? E aqui ele fala um monte de outras coisas, como assim, como mais um trechinho aqui que fala assim: como esses funcionários publicanos tinham dificuldade em reconhecer suas próprias falhas, como as pessoas costumam fazer. João escolheu exemplos que os atingiam, pedindo evidência de arrependimento do coração. Ele exigiu um sacrifício pessoal, voluntário, que demonstrasse uma genuína preocupação pelos outros. Ele lhes disse que olhassem para dentro de si mesmo e examinassem os motivos que guiavam suas atitudes e ações. Aquilo que eu acabei de falar agora. Tirar de dentro de nós tudo aquilo que nos afasta da presença do Espírito Santo de Deus. Tirar tudo de dentro de nós aquilo que nos deixa agoniado, angustiado. E volta a falar mais uma coisa. Vamos cada vez mais ficar pego à mão do Senhor. Porque é Ele que nos acalenta, Ele que nos dá direção, Ele que nos dá essa paz que transcende todo entendimento, Ele que nos dá essa alegria de você passar por qualquer dificuldade. E teve uma coisa que eu já falei, e sou obrigado a falar novamente. Quando eu fui para o Sul visitar meu pai, que estava doente, né? Que estava doente. E aí um pastor, que nós fomos conhecer a igreja dele lá, ele foi lá em casa para fazer uma oração para o pai, ele chegou lá e falou assim, ó: Deus, se quiser curar o senhor agora, ele cura. Mas Deus não está preocupado com o seu corpo. Deus está preocupado com a sua alma. Se você aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você logo, logo vai estar junto com Ele morando no céu.
Da mesma forma que, quando o ladrão estava do lado de Jesus para ser crucificado na cruz, e falou assim, então me leve contigo, Senhor. Ele falou assim, hoje mesmo você estará comigo no reino do céu. Então a gente precisa se arrepender verdadeiramente, tirar o orgulho de dentro de cada um de nós. Nos dá cada vez mais humildade. É diminuir para Deus crescer. Como o louvor que foi cantado domingo na igreja. Quebrar o nosso vaso. E não importa o preço do perfume derramado. O preço do perfume derramado não interessa quanto você pagou no perfume. O que mais importa é nós estar na presença do Espírito Santo de Deus. E nós precisamos cada vez mais diminuir para Deus crescer na nossa vida. Quanto mais a gente diminui, mais Deus cresce na nossa vida. Não precisamos ser que nem Paulo, que tem que estar o espinho, né? Que quando a gente se acha, o espinho começa a doer. Não. Vamos diminuir para Deus crescer na nossa vida, no nosso ministério, na nossa igreja. Porque quem conduz a nossa igreja é o Espírito Santo de Deus. Quem conduz a nossa vida é o Espírito Santo de Deus. Quem conduz a nossa casa é o Espírito Santo de Deus. Quem conduz o nosso trabalho, porque foi consagrado a Ele. Porque a gente pediu para Jesus abrir uma porta de emprego para nós, Ele abriu. Então quem consagra o nosso trabalho é Ele também. Mas para isso a gente precisa se arrepender verdadeiramente. Precisamos confessar os nossos pecados. Porque assim a gente vai caminhando. E aqui, para a gente logo chegar no finalmente da nossa mensagem de hoje, aqui ele fala assim, Jesus deixa claro que as mudanças mais necessárias vêm do coração, do nosso pensamento. Ele disse, o que sai do homem, isso é que contamina o homem. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos. É aquilo que fala. A pessoa está preocupada com o que vai comer. Não se preocupe com o que você vai comer, se vai beber. Você comeu, bebeu, saiu. Tem que se preocupar com aquilo que sai de dentro do seu coração, porque aquilo é verdadeiro. É aquilo que leva você à desgraça. É aquilo que leva você ao mau caminho. É aquilo que desvia você que eu falo a nós, da presença do Espírito Santo de Deus. Né? Em Marcos 7:20. 21. Então, ele descreveu as maneiras pelas quais essas atitudes internas se representam. O adultério, a prostituição, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a desilusão, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem dentro e contaminam o homem. Então, nós temos que tirar a inveja. Por que eu vou ter inveja? Eu tenho que dar graças a Deus que você, o Mel, que está ali na igreja, profissional tocando, ensinando as pessoas. Por que é que eu vou ter inveja se eu estou lá atrás, adorando ao Senhor, e o meu microfone está baixo? Porque a minha voz não é o meu microfone está baixo, Deus não está preocupado com se o meu microfone está alto ou está baixo, está preocupado porque eu estou lá de coração adorando a Deus. Para que eu vou ter inveja do outro que está lá na frente fazendo isso? Para que eu vou ter inveja do outro que faz tal coisa? A blasfêmia, a soberba, a loucura. Porque a inveja leva à loucura. A loucura leva ao afastamento de Deus. Nós estamos na igreja, nós temos o corpo de Cristo, um ajudando o outro. Aí eu vou ter inveja do Daniel que ministra na hora do louvor. Eu vou ter inveja do Fernando que ministra na hora do louvor. Eu vou ter inveja do Renan que aprendeu sozinho, praticamente, a tocar guitarra e toca muito bem. Não, eu tenho que dar graças a Deus para ti. Obrigado, Jesus, por o Senhor ter mandado todas as pessoas para a minha igreja. Obrigado, Jesus, por estar ali fazendo parte do seu coral. Obrigado, Jesus, por estar ali fazendo parte da sua igreja. Obrigado, Jesus, por estar ali fazendo parte para adorar o Senhor. É isso que cada vez mais a gente precisa. Porque todas as outras coisas vão nos afastando. Né? E ele deixou um monte de coisa aqui que nos afasta cada vez mais da presença. Para alguma mudança que Deus requer de nós, pode parecer tão impressionante que o arrependimento e a conversão para o modo de pensar de Deus parece impossível.
E aí está a questão, pois sem a ajuda de Deus, isso realmente é impossível. Então, o que a gente tem que falar assim? Jesus, me ajude a me arrepender verdadeiramente. Me mostre qual é o meu pecado. Me livre de tudo isso. E assim a gente vai conseguindo andar cada vez mais firme e mais forte na presença do Espírito Santo de Deus. E aqui para a gente ir finalizando, né? E fala assim, busque com fé a ajuda de Deus. Se você deseja sinceramente entregar a sua vida a Deus, peça-lhe pelo seu dom de arrependimento e fale com ele sobre suas intenções em oração. Busque a ajuda de Deus. Não confie em sua capacidade para lidar com as suas falhas e mudá-las por conta própria. Então, não adianta eu querer achar, não, eu não preciso da ajuda de ninguém, não. Eu preciso sim, eu preciso da ajuda de Deus. Só Ele pode me transformar. Só Ele pode perdoar os meus pecados. Só Ele pode falar assim, é verdade, Ele se arrependeu. Ele está verdadeiramente arrependido do que Ele fez. E para a gente se arrepender verdadeiramente, a gente é mudança de tudo aquilo que a gente fazia para ter uma vida melhor, uma vida tranquila, né? Quando você fala vida melhor, não é que você está pensando em mudança de emprego, todo mundo quer ganhar mais no trabalho, né? Mas viver melhor é viver assim, sem aquele peso na consciência, mas viver firme e forte na presença do Espírito Santo de Deus, né? E aqui, para a gente finalizar, depois de você comentar alguma coisa, se você ainda não tem o hábito de orar regularmente e se sentir desconfortável a orar, entenda que Deus o ajudará. Jesus prometeu, pedir e você pedir, eu vou dar a vocês. Vocês buscarão e me encontrarão. Bate e a porta será aberta. Se você quer seguir sinceramente os mandamentos de Deus e a sua instrução na Bíblia fala com ele. Suas instruções da Bíblia falam com ele. Então, se você bateu, a porta abre. Procurar o que você acha. Então, vamos entrar em oração, vamos pedir para que Jesus nos livre, nos mostre que a gente se arrependa verdadeiramente do nosso pecado, que a gente se arrependa verdadeiramente de tudo que a gente fez errado e vamos tentar cada vez mais viver na presença do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Glória a Quer Deus. falar alguma coisa, Melqui? Olha, o, o próximo hino que eu escolhi tem muito a ver com essa palavra também. Tipo, tem uma parte que fala que quem provou do amor de Deus e da unção do seu Espírito não tem como voltar atrás. Tipo, tantas coisas que a gente está conhecendo hoje em dia, né? Não tem como esquecer disso. Mas lá no começo também você falou uma coisa assim relacionada a essa pandemia, que a gente vai, como que a gente vai sair dessas, aprender a ser pessoas melhores. Lamentavelmente, tem gente que eu acho que vai sair pior ainda, assim, no modo de pensar, porque tem pastor que, nossa, eu ouvi as palavras dele, tantas coisas que eles falavam, e hoje em dia está com opinião totalmente diferente. Tipo assim, eu já vi, não vou citar o nome desse pastor, mas eu já vi ele falar que a Bíblia fala mais do inferno do que do céu, para alertar as pessoas sobre o perigo que é o inferno, né? Hoje em dia eu vejo ele concordando com as tolices que o presidente fala. Tipo, por que que a imprensa não fala mais do tanto de pessoas que são curadas? Meu, a imprensa está fazendo o trabalho certo, tem que falar do perigo que é esse vírus. Mesmo eles falando tanta coisa assim do perigo de se expor, de não usar máscara, mesmo assim as pessoas continuam teimando. Então eu acho que, sei lá, muita gente vai sair pior ainda dessa pandemia no modo de pensar. Mas o importante é a gente estar firme na presença de Deus.
É por isso que fala, né, que aquilo que a gente estava conversando aqui nesse texto que estava vendo, né, em várias, aí pode até pegar depois, tem várias passagens na Bíblia que ele fala do arrependimento, que ele fala do pecado, né, ele fala de todas as coisas. Qualquer situação, né, eu penso da seguinte forma, né, qualquer situação que você passa na sua vida, você tem que tirar um aprendizado daquilo. Um aprendizado, isso. Tem que tirar um aprendizado disso tudo. E essa pandemia, ela veio para trazer um aprendizado para cada um de nós, né? Ela não escolheu cor, ela não escolheu raça, ela não escolheu religião, ela não escolheu financeiro, ela não escolheu nenhum tipo de coisa. É todo mundo igual. Quando fala todo mundo igual, né, em termos da doença, do vírus, não sei o quê. Agora, eu sei que tem muita gente que não pode falar assim, todo mundo está no mesmo barco. Não é que todo mundo está no mesmo barco. Eu, graças a Deus, eu não está faltando nada na minha casa, como eu sei que muitas casas está faltando coisa. Está faltando comida. Verdade. Então, nós não estamos no mesmo barco. Nós estamos na mesma pandemia. Nós estamos passando pela mesma situação. Né? Que é a mesma doença, que é o mesmo vírus, que é o mesmo cuidado, que é a mesma coisa que tem que ser. Que é a mesma forma que fala assim. Como que Noé superou o dilúvio? Passando por ele. Uhum. Noé venceu o dilúvio passando por ele. Foi dentro da arca, porque ele obedeceu a Deus, né? E aqui está o arrependimento. Ele obedeceu a Deus e ele construiu a arca para ele se salvar com a família dele. Quando Deus falou para cada um de nós, quando veio as orientações para a gente se cuidar, para a gente usar máscara, para usar álcool gel, se não tiver necessidade, não saia de casa. Não vá passear. Não vá... Aí você fica vendo assim, tipo, as coisas que as pessoas nunca fizeram na vida, né? Eu conheço muita gente que nunca fizeram. Nunca foram num parque, nunca foram no zoológico, nunca foram... Aí eles resolveram querer ir no parque, querer ir no zoológico, querer fazer festa de aniversário, que nunca fizeram uma festa de aniversário em casa. E aí a gente está vivendo hoje num país, no nosso país hoje, no mundo, nós estamos vivendo que quem conhece a Bíblia, volta para trás, estamos vivendo que nem Sodoma e Gomorra. E aí Deus mandou essa, porque ele que é o dono de todas as coisas, se ele quiser acabar com isso aí, ele acaba amanhã, para que nós se arrependermos do nosso pecado, aquilo que João Batista pregou lá, quando Jesus Cristo estava vindo para a terra. Para a gente se arrepender e falar assim, Jesus, vamos todo mundo numa coisa só, vamos... Aí não, agora já o próprio pastor já está mudando aquilo que ele pregou lá atrás, não. Pregava, isso. Nós não podemos distorcer o que está escrito na Bíblia. Se você pegar o Velho Testamento, você sabe muito bem disso, do Velho Testamento praticamente inteiro, era Deus não se agradava, mandava matar. Aí veio Jesus, ele não foi para acabar com a lei, ele veio para dar senso na lei. E ele deixou o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus, que nos consola e que cada vez que a gente busca, ele está ali para nos ajudar. Mas para isso a gente precisa se arrepender verdadeiramente e buscar ele a cada dia e pedir para que o Espírito Santo de Deus nos molde a cada dia, nos transforme a cada dia num ser humano melhor. Senão não adianta nada. É aquilo que teve a pregação do Ariel no domingo. A igreja está ali para você ir lá recarregar a energia. Mas você recarregou as energias no domingo através da palavra. Na segunda-feira, quando você acordar, emergente, você dobra os seus joelhos. Ora para Deus que ele vai colocar a carga. Vai carregar. Que ele vai carregar, você vai ajoelhar ali e falar assim, Senhor, recarregue minhas energias. No outro dia você recarrega de novo. E com essa pandemia, todos vimos que quem é que conhece Jesus verdadeiramente? Quem conhece Jesus e quem não conhece Jesus. É só isso que ele mostrou para cada um de nós.
Ah, você é o pastor da igreja, então você não vai pegar o Covid. Poxa, eu saio todo dia para trabalhar. Eu vou de carro, eu vou de metrô, eu vou de ônibus, eu vou no mercado. A minha esposa e o meu filho podiam ter pego porque eu trouxe para dentro de casa, porque só eu que saía. Mas qual é a alegria disso tudo que aconteceu na minha vida? De eu ter pego o Covid? É que Deus me sustentou e eu fui fiel a Ele. E em um momento algum eu falei assim, nossa, o que adiantou? Você deixou eu pegar o Covid? Não. Obrigado, Senhor. Agora que eu peguei, o Senhor vai me sustentar, vai me curar. Nada vai acontecer comigo. E graças a Deus eu não senti nada. Só que eu fiquei o tempo certo que precisava ficar dentro de casa isolado. Eu não saí para a rua. Eu não fui para o meu trabalho. Isso se chama irresponsabilidade. Além de você estar contaminado, você contamina os outros. Então, essa pandemia só veio para mostrar para cada um de nós quem conhece Jesus. Ah, você conhece Jesus e Jesus está com você, você pode sair na rua, que você não vai pegar o Covid, você pode lamber o chão, você pode andar sem máscara. Mentira, você vai pegar. Você vai pegar. Se você não usar álcool gel, se você não fazer as coisas, você vai pegar. Graças a Deus que através das nossas orações de milhões de pessoas, Deus mandou a vacina. E ninguém vira jacaré, não. Eu não virei. Eu também não virei. A Teografia brincou, tirou uma foto minha, né? E fez um coisa lá parecendo um jacaré, né? Que postou no Face lá. Ninguém vira jacaré, não. É a única forma. Agora, se nós vamos se vacinar todo ano, igual a vacina da gripe, se vai acabar disso aí tudo, só Deus que sabe. Só Deus que sabe. Nós temos cada vez mais mostrando que Jesus está com nós. É mesmo que você fala assim, ó, eu estou com Jesus e está tendo um tiroteio no meio da rua e eu saio lá, polícia, com bandido, não sei o que, eu saio lá e não vou, porque Deus está comigo, não vou levar. Você vai levar um tiro no meio da cara e se foi. Então, é mostrar quem conhece Jesus verdadeiramente, quem não conhece. Você não precisa ter 200 anos de igreja para conhecer Jesus. O que você precisa é se arrepender verdadeiramente dos nossos pecados e tentar viver na presença do Senhor e deixar que o Espírito Santo de Deus tome conta. Porque senão é a mesma história do Pedro e João. Quando chegaram no templo, o cara está lá, o aleijado. Eles falaram assim, eu não tenho nem ouro nem prata. O que eu tenho, eu te dou em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Levanta e anda. Deus está prometendo para nós que nós temos poder mais do que ele teve. Para curar, para transformar, para libertar pessoas. Para fazer pessoas entender o verdadeiro evangelho. E fazer pessoas que, infelizmente ou felizmente, que respeitam as autoridades, como nós colocamos lá. A Bíblia fala isso bem claro. Respeitar as autoridades. Que só assim a gente consegue entender o que é o mover do Espírito Santo de Deus. Assim nós vamos caminhando cada vez mais firme, mais forte. Cada vez a gente vai tendo mais entendimento da palavra de Deus. Cada vez Deus vai transformando a vida de cada um, como eu sei que transformou a sua, como transformou a minha, e continua transformando a cada dia. Aí você pede tanto um trabalho, que Deus abre uma porta e você vai trabalhar. Você fica 2 dias trabalhando, você já começa a botar defeito no trabalho. Aí depois fala que Deus não te ajudou, como não te ajudou? Você fez alguma coisa para você ajudar? É isso que Deus quer, cada vez mais. Que a gente vai caminhando firme e forte na presença do Espírito Santo de Deus. Que a gente vai caminhando cada vez mais decidido naquilo que é melhor para nossas vidas. Decidido o que é melhor para nossa igreja. Ele falou bem claro ali, ó, o que afasta as pessoas de Deus, a inveja, o orgulho, né? Cada vez mais a gente vai, né? E a gente tem que falar sempre a mesma coisa, né?
A palavra que ela nos liberta, a palavra que ela nos transforma, né? E muitos pastores mudaram a palavra por causa da pandemia. A igreja Caminho da Luz Seguidor de Jesus é grato por todas as pessoas que colaboram com a nossa igreja financeiramente. Você, eu, os outros colaboradores que fazem, né? E a gente continua pedindo para que as pessoas colaborem e ajudem. Agora, a nossa igreja não mudou uma vírgula, com oferta ou sem oferta. Você não foi tratado diferente, dando oferta ou não dando oferta. A nossa igreja não muda a forma, porque a igreja não é minha, a igreja não é sua. A igreja é do Espírito Santo de Deus. É Ele que comanda a igreja. É Ele que comanda a minha casa. É Ele que comanda a minha vida. É Ele que mostra o que é melhor para cada um de nós. E eu não posso mudar os meus pensamentos, os meus princípios por causa de uma pandemia. Eu tenho que seguir os protocolos, eu tenho que seguir as normas, eu tenho que seguir tudo aquilo que Deus fala. E aí você está vendo, e você viu no domingo, que cada dia mais a nossa igreja está tendo mais pessoas conhecendo a palavra de Deus, mais pessoas sendo transformadas pela palavra de Deus, mais pessoas andando na presença de Deus. Né? E é isso que Deus quer, que nós se arrependemos cada vez mais e caminhamos cada vez mais firme e mais forte. E não podemos mudar a nossa forma de agir e a nossa forma de pensar e a nossa palavra por causa da pandemia, como muita gente faz por aí. Mudaram completamente o discurso devido à pandemia. Né? Então, gente, vamos por louvor, né? Porque já falei, mas quer falar mais alguma coisa, meu? Não, vamos louvar, então. A mulher de Ló olhou para trás e viu Sodoma, olhou para trás e viu Gomorra, olhou para trás e ficou para trás. A mulher de Ló olhou para trás e viu as chamas, olhou para trás e viu a lama, olhou para trás e ficou para trás. Quem provou do amor de Deus e da unção do seu Espírito e bebeu água da vida e saciou a sua sede de eternidade, não poderá olhar para trás jamais, jamais. Quem foi salvo como eu, que estava morto no pecado, inimigo do Senhor, destituído da beleza e da glória, não poderá olhar para trás jamais, jamais. Passo a passo, dia a dia, e a nova vida para recomeçar. Se Deus tirou você de lá, não vale a pena nem olhar para trás, porque a mulher de Ló olhou para trás e viu Sodoma, olhou para trás e viu Gomorra, olhou para trás e ficou para trás. Seu Espírito e bebeu água da vida e saciou a sua sede de eternidade, não poderá olhar para trás jamais, jamais. Quem foi salvo como eu, que estava morto no
pecado, inimigo do Senhor, destituído da beleza e da glória. Não poderá olhar para trás, jamais, jamais. Passo a passo, dia a dia, e a nova vida pra recomeçar. Se Deus tirou você de lá, não vale a pena nem olhar pra trás. A mulher de Ló olhou pra trás e viu Sodoma, olhou pra trás e viu Gomorra, olhou pra trás e ficou. Oh, glória! Olhar para frente sempre. Foi uma das coisas que Jesus falou para nós, né? Não volte para trás, né? A gente sempre tem que caminhar para frente, tem que olhar para frente, tem que falar com Jesus cada vez mais, né? Tem que falar com Jesus cada vez mais para poder ter entendimento, né? Oi, eu estava vendo um negócio aqui. É aquilo que fala, né? Deus falou assim para a mulher de Ló, não olhe para trás, né? Ela não se contentou a não olhar para trás, né? E virou uma estátua de sal, né? A gente não pode voltar para trás. Quando a gente está com Jesus, independente das coisas, a gente não pode mudar o nosso pensamento. A gente não pode mudar as nossas palavras. A gente não pode mudar aquilo que está, porque se está tudo bem, aí Jesus é ótimo, é maravilhoso na minha vida. Aconteceu qualquer coisa diferente, Jesus já não serve mais. Não. É aquilo que eu sempre falo, assim, a minha palavra não faz curva, ela é reta. O que é combinado não é caro. Né? Então, Jesus está ali, firme e forte na nossa presença. Não podemos olhar para trás. Temos que olhar para frente. Né? E a gente tem que olhar para trás só para... Não olhar para trás, mas aquilo que veio de trás, ele dá estímulo para você caminhar cada vez mais para frente. Como a gente é muito grato, somos gratos até hoje pela Silvia Moraes ter doado a casa dela para a gente começar a nossa igreja. Né? Dali teve outro espaço, como a gente é grata pela dona Roselita para conhecer as casas que a gente foi, conhecer as casas, fazer culto nas casas. Né? Mas caminhando, seguindo. Então, essa gratidão é aquilo que Jesus coloca no seu coração. Grato por você fazer parte da igreja, para a sua família. Você é grato para a sua família, está fazendo parte da igreja. Suas cunhadas, a transformação que Deus fez na vida de cada um de nós. Isso não tem preço. E aquilo que eu sempre falo para as pessoas, da mesma forma que eu estou feliz com Jesus, eu quero que todo mundo esteja feliz com Jesus. Mas independente se você está com Covid, se você pegou Covid ou não, independente se você está com o bolso cheio de dinheiro ou não, independente, porque o mais importante é a paz de espírito. É você deitar a sua cabeça no travesseiro e você dormir, porque você sabe que tem um Deus lá no céu, que está olhando por você, que está sustentando você, e aquilo que ele fala, é você viver da dependência do Espírito Santo de Deus. Essa dependência é eterna, e é isso que agrada a Deus, e é isso que deixa a gente cada vez mais firme, mais forte e mais confortável na presença do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu quero dar um abraço na Jana, no Ezequiel, né? Vamos finalizando, agradecer a todas as pessoas que entraram nessa live de hoje, que não assistiu ainda hoje, que vai assistir amanhã depois gravada, né? Que Deus abençoe. Vamos fazer uma breve oração aqui para finalizar. Pai amado, Pai querido, queremos te agradecer, Jesus, por essa palavra de hoje. E que você nos traga esse arrependimento, Jesus. Que nós se arrependemos verdadeiramente por tudo aquilo que a gente fez, o faz de errado em nossa vida. Que a gente confesse nossos pecados, Senhor, para Ti. E só o Senhor pode nos transformar cada vez mais. Ô Espírito Santo de Deus, entre em cada casa nessa noite, Jesus. Através dessa live da Igreja Caminho da Luz, Senhor de Jesus. Entre em cada casa nessa noite, Jesus, e transforme a vida de cada um. Dê o calor necessário para que cada um consiga viver, se arrepender profundamente de tudo aquilo que a gente faz de errado.
O Espírito Santo de Deus entre, Senhor, em cada hospital, em cada UTI. Transforme a vida de quem está lá, Jesus. Faça o novo acontecer. Só o Senhor tem o poder para fazer tudo isso. Da mesma forma, Jesus, que o Senhor transformou a minha vida, transformou a minha casa. O Senhor transforme a vida das pessoas que estão nos assistindo nessa noite. E que cada vez mais o Espírito Santo de Deus habite dentro de cada um de nós. Que cada vez mais o Espírito Santo de Deus nos conforte, nos transforme, nos dê direção, nos dê entendimento. E cada vez mais, Jesus, a gente quer estar sempre aos seus pés. A gente sempre quer estar diminuindo para que o Senhor cresça em nossa vida. Cuide de cada um da sua igreja. Cuide da sua igreja. Cuide de cada família, Jesus, que nessa noite está nos assistindo. Transforme a vida de cada um. Abra, Senhor, porta de emprego. Abra, Senhor, a cura para as pessoas necessitadas. Transforme o pensamento de cada um. E cada vez mais a gente consegue viver arrependendo do nosso pecado e caminhando firme e forte na sua presença. Amém? Amém. Então, para nós encerrar, que todos entendam que somos a igreja do Senhor e que o Espírito Santo de Deus deseja habitar dentro de cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Uma ótima semana para você. Que Deus nos abençoe. Pessoal aí que colaborar com a nossa ação social, pessoa que quer colaborar com a nossa igreja, quer fazer uma doação da nossa conta, o Pix da nossa igreja, fala para o seu amigo, fala para o seu vizinho, se puder doar 1 quilo de alimento, a igreja Caminho da Luz, através da sua ação social, agradece do fundo do coração. E na sexta-feira temos a live dos jovens, né? No sábado a live das crianças e domingo o nosso culto presencial. Chegue antes, porque a gente segue os protocolos, a partir das 6h30 está aberto o portão, né? Para mudar, porque se atingir a quantidade de pessoas, não pode mais entrar. Então, até domingo, e que a paz de Cristo nos une cada vez mais. Amém? A paz para todos. Boa noite e até semana que vem. Amém. Então, encerramos essa live. Muito obrigado pela presença de todos, né? Que todos tenham uma semana abençoada, né? Boa noite e fiquem com Deus.